tudo bem com vocês? Eu sou a Adri Coan, do canal Plantando Histórias, e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho de como começou a minha história com as suculentas. Em 2019 eu já cultivava vários tipos de folhagens, construí uma varanda para poder abrigar com as minhas folhagens do sol, e aí eu comecei então a ver as suculentas, né? Eu já via suculentas nos mercados, nos gardens, mas como eu não sabia como cultivá-las, então não me interessava muito. Quando eu comecei a me interessar pelas suculentas, quando eu comecei a ver uma série de vídeos no YouTube falando sobre elas, a variedade e o gênero que mais me encantou, como a muitas pessoas, é o gênero das equevérias. Então eu comecei a ver muitos e muitos vídeos para ver como é que se cuidava, como é que se cultiva, quais eram os cuidados com as equevérias. E ao invés de começar com as plantinhas mais simples, mais comuns, que a gente encontra facilmente nos mercados e nos gardens, como a equevéria como essa aqui, que é a Black Prince, como a Topsy Turvy, como algumas outras nesse gênero, eu acabei começando a minha coleção com algumas suculentas um pouco mais desafiadoras. A minha primeira equevéria foi a Laui. Então a Laui, ela tá comigo há 1 ano e meio, eu nunca tive nenhum problema com ela. Ela ficava sempre, todas essas plantinhas que estão aqui na minha frente foram as minhas primeiras equevérias. Elas vieram quase que juntas no mesmo mês, comprei elas pelo correio. E comecei a assistir muitos vídeos de como cultivar, qual é a quantidade, a regularidade da rega. E aí, com isso, eu não tive praticamente nenhum problema. Nunca tive problemas com fungos, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi o cultivo dessas primeiras plantinhas. Quais foram os desafios que eu tive até recentemente então ampliar os meus cultivos e começar então um jardim de suculentas que eu vou mostrar no próximo tour. Então, como eu expliquei, a Laui está comigo há 1 ano e meio. O problema que eu tive com quase todas elas foi a questão do sol, a queimadura com sol. Como eu não tinha muita experiência da quantidade de luz necessária, a gente sempre ouve que as suculentas, em especial as equevérias, elas gostam muito de sol, mas algumas são muito sensíveis, principalmente com a chegada do verão. Então, ela não está maior porque muitas folhinhas foram queimadas, aí eu tirava para lá, eu tirava para cá, colocava em outro lugar. Ficava com medo delas ficarem fracas por pouca incidência de sol, e fui com essas poucas aqui, fui começando então a minha experiência com as suculentas. Essa plantinha aqui, que é a Dionysius, tá bem grandinha, né? Ela também tá aqui comigo há 1 ano e pouco, mais ou menos. Veio junto com a Laui na mesma compra. Ela nunca deu nenhum tipo de problema, nem fungo, nem cochonilha, nada. Assim, linda demais e de muito fácil cultivo, pelo menos pra mim. A goiabinha era um sonho ano passado. Desde que eu vi essa planta, eu me encantei demais por ela e consegui comprar ela. Aí o meu problema com ela foi as queimaduras, né? Os locais em que eu colocava a incidência de sol era forte demais, então as folhinhas iam queimando. Mas ela tá assim bem bonita, tá aqui comigo há 1 ano e meio mais ou menos e já deu vários filhotes. A equevéria mais desafiadora dessa leva foi a Painted Frills. A Painted Frills, o problema com ela que eu tinha eram as colchonilhas que aconteciam de vez em quando e as queimaduras do sol. Ela já foi muito maior, com folhas bem mais espaçadas, mais largas, né? Mas mesmo agora eu ainda tenho problema por menos incidência de sol. Mas ela é uma planta muito bonita. A Madiba eu comprei em dezembro do ano passado, quase morreu, porque queimadura de sol. Esse é o meu maior problema. Hoje ela tá assim bem bonita, mas em dezembro do ano passado, quando ela chegou pra mim, ela era um bebê. Eu coloquei ela num lugar com 2 horas ou 3 de sol, mas era o sol do verão. As folhas queimaram de um dia pro outro, não restou quase somente o miolo. E eu pensei, bom, ela não vai sobreviver. E aí eu troquei ela de lugar, foi indo, né? E mais ou menos 6, 7 meses depois, ela tá assim bem linda. Também nunca pegou nem fungo, nem colchonilha. Então essas foram as minhas primeiras equevérias. Desta coleção aqui, essa pequena, né, dessas pequenas variedades, essa tá comigo desde o começo, que é a Black Prince. Embora seja uma planta muito fácil de encontrar, de custo baixo, como muitos youtubers falam, é uma planta de difícil cultivo. A minha, como vocês podem ver, ela tá bem preta. Desculpa o barulho, pessoal. Ela tá bem assim escura, né?
Mas o problema com a minha Black Prince também são as queimaduras do sol e ocasionalmente cochonilhas. Mas essa aqui foi a minha primeira Black Prince, nunca tive outra. A roseta não está grande, né? Por quê? Porque as folhas de baixo queimam com o sol. E aí, depois que eu tive essas primeiras aqui, até dezembro do ano passado, eu me animei a começar a comprar outras suculentas. E aí eu comprei essas assim bastante comuns, alguns Cedo Bronze, o Sedum Adolphe. Comecei a comprar, a fazer assim alguns arranjos. Só que o que acontecia é que a minha cachorrinha comia todas as suculentas que ficavam lá na frente, onde tinha mais incidência de sol. Então eu fui desanimando e fiquei somente com estas. Até que, no período da quarentena, assim que começou, eu sou professora e daí as aulas foram suspensas, eu comecei a permanecer muito mais tempo em casa. Eu senti vontade de fazer um jardim de suculentas maior e achar um local mais adequado. Então, todo esse local e esse espaço aqui foi construído há 3 meses, né? Hoje eu tenho cerca de 96 espécies de equevérias, alguns tipos de sedums e alguns tipos de rauórtias, também alguns tipos de cactos. Então assim, eu tô amando, isso aqui é uma terapia muito benéfica, eu diria inclusive que reduziu muito a ansiedade e o estresse que são característicos, né, desse período tão difícil que a gente está enfrentando. Então a jardinagem das suculentas para mim fez muito bem, eu sinto isso dia após dia. E era isso que eu queria passar para vocês, como é que começou a minha história com as suculentas. Então por hoje é só, deixo um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.